E como já vimos uma definição teórica do que é um dashboard, vamos entender e criar esse nosso dashboard aqui, olha só. E para fazer essa construção, eu vou te mostrar duas metodologias diferentes. Nessa aula, vamos entender a diferença de ambas essas metodologias, para que na próxima aula a gente inicie a criação do nosso dashboard do zero. Bom, as duas formas que podemos fazer são as seguintes. A primeira e mais recomendável para construir quando tiver uma grande quantidade de informações é utilizar somente formas. Aqui, como você pode ver, todos esses nossos dados, eles são formas. Ou seja, você vem e insere diversos tipos de formas diferentes para dar o design ao teu dashboard. Se você analisar toda essa cor de fundo, tudo isso, todos esses valores são formas, esses botões. Mas eu vou te ensinar o passo a passo e todos os macetes necessários para você construir utilizando as formas, tudo bem? E o segundo tipo é mais recomendável quando você possui poucas informações para mostrar para o usuário, pois aqui você utiliza o tamanho da célula. Como você pode ver, o que no outro tínhamos formas, aqui nós estamos utilizando as células. Como você pode ver, temos células disponíveis. Se formos ver isso no outro, aqui é tudo forma. Tudo bem? O problema desse tipo é quando nós temos muitos dados e nós precisamos alterar a largura de uma coluna, a altura de uma linha. Isso daí pode alterar o design do nosso gráfico. Então, para facilitar, na maioria das vezes, vai ser mais interessante construirmos os nossos dashboards com as formas. E nesse projeto, por ser mais dinâmico e mais utilizado, nós vamos construir o nosso dashboard com as formas, tudo bem? Por isso, para não passar em branco como fazer esse dashboard utilizando as células de intervalo, vou resumir utilizando esse dashboard criado como exemplo, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou te mostrar o que é forma aqui, tá? Olha só, temos aqui na esquerda o menu lateral dinâmico, que como você viu, todo ele foi construído utilizando formas. Esses dois botões da direita também são utilizando formas, e as últimas formas utilizadas foram esses círculos para dar uma estética mais interessante ao nosso dashboard, mas não altere em nada na sua funcionalidade. Pronto, agora vamos analisar o que não é forma, tá? Primeiramente, todo o fundo são células com cores selecionadas, ou seja, aconteceu uma seleção dessas células e foi alterado sua cor de fundo. O que não acontece nas formas, como você pode ver, tudo isso é célula com a cor alterada. Além disso, aqui no dividendo temos essa forma, mas poderia muito bem ser na célula, como também temos essa fórmula que é para somar os dividendos do mês atual. E um detalhe que foi bem difícil de fazer utilizando essa metodologia de criação de dashboard foi posicionar os nossos dados corretamente. Por exemplo, tentamos deixar visualmente esse espaçamento desse total investido para o total de fundos imobiliários bem parecido com esse espaçamento daqui, sendo que tivemos que fazer isso utilizando a largura de coluna. E, querendo ou não, isso te limita muito, pois se tivermos dados embaixo, a alteração dessa largura também vai influenciar no nosso dado na parte inferior. Por isso que esse tipo de metodologia deve ser utilizada quando tivermos poucos dados, como, por exemplo, nesse nosso dashboard. Bom, mas aí você pode me perguntar, Rafael, qual seria a principal vantagem? Porque até agora você só me falou desvantagens dessa metodologia de intervalo para a nossa metodologia de formas. Bom, tem uma grande vantagem que é a utilização de fórmulas. Aqui você consegue ver que eu posso colocar uma fórmula na minha célula. Já quando a gente está trabalhando com formas, você pode ver que nenhuma delas é uma fórmula, e simplesmente, e no máximo, uma referência. Pois isso é uma limitação que existe quando estamos trabalhando com formas. Nós não conseguimos utilizar fórmulas dentro dela. E para te mostrar sobre esse detalhe de formas, como alterar os valores colocados dentro de forma automática, eu estou te esperando na nossa próxima aula para iniciarmos a construção do nosso último dashboard.